consegui acertar 38 das 40 questões de direito da prova do TJSP, o que totalizou 95% de acerto nessas matérias. E uma coisa que tornou isso possível foi estar constantemente revisando a matéria de várias formas diferentes, porque isso potencializou muito a minha capacidade de memorização desse conteúdo. E desde o começo eu percebi que uma forma efetiva de ficar revisando as matérias de direito era estar em contato com a matéria mesmo quando eu não estava estudando de forma direta. Por exemplo, eu acompanhava várias páginas que ficavam o tempo todo publicando algumas matérias sobre coisas jurídicas e etc. Além disso, eu assistia muitos daqueles aulões de revisão que tem no YouTube. Mesmo que não fosse para a prova que eu ia fazer, eu assistia algum tema que estava dentro da mesma matéria que eu estava estudando para minha prova. E isso era um tempo extra além do tempo que eu já tinha passado no meu dia estudando a matéria. E uma coisa muito útil que eu achei no meio do caminho e que realmente me ajudou muito foi um aplicativo para ficar escutando a lei seca o tempo todo. Eu não escutava realmente o tempo todo, mas no começo eu realmente dei um jeito de, tipo assim, todos os momentos que eu não estava fazendo algo que eu precisava me concentrar, precisava usar a minha audição, eu colocava a matéria e ficava ouvindo ela. Esse aplicativo foi muito bom, porque como eu estava treinando quase todo dia, eu tinha pelo menos ali uma hora e pouco no meu dia, que era garantido que eu ia ficar escutando a lei seca no meu ouvido. Além disso, eu sempre costumava colocar, às vezes, por exemplo, quando eu ia lavar louça, ou depois que eu almoçava, eu ficava um pouco ocioso, ou enquanto eu tava almoçando, quando eu tava jantando, ficava lá na mesa quietinho, escutando, às vezes 20, 25, 30 minutos, você consegue acelerar a velocidade que você ficou ouvindo a lei, e isso me ajudou muito, porque eu consegui passar pela lei várias vezes. E cara, esse vídeo aqui não é uma publi, poderia ser, se vocês estiverem, donos do aplicativo, estiverem vendo esse vídeo e quiserem me patrocinar, fiquem à vontade. Mas enfim, isso não é uma publi. Eu realmente usei esse aplicativo e ele realmente me ajudou muito. E eu quis gravar um vídeo falando qual que era, porque eu pesquisei e eu me lembro que na primeira vez que eu fui pesquisar um aplicativo que tivesse a lei narrada, eu não achei um que fosse bom. Porque os primeiros que eu achei era tipo aquelas leituras por inteligência artificial ou aquela voz da mulher do Google, sabe? E aí tipo era muito estranho e alguns que eu achei era lido por uma pessoa, mas era horrível. E aí esse aplicativo ele chama Em Áudio, a narração é boa, ela faz sentido, você consegue acelerar. Eles têm muito conteúdo lá dentro, então tipo tinha todo o conteúdo do TJSP e ainda extravasava, tinha várias outras leis inteiras, várias outras coisas, matérias de outros editais, uma organização razoável. O funcionamento do aplicativo é razoável, não é tipo perfeito, maravilhoso, às vezes ele dá umas travadas, umas bugadas, mas no geral ele funcionou perfeitamente para aquilo que eu precisava, que era ficar ouvindo a lei o tempo todo. E esse negócio de acelerar 1.5, 2x me ajudava muito, porque em pouco tempo eu conseguia ouvir muita coisa. E aí a minha estratégia de uso com esse aplicativo basicamente era assim: antes de eu estudar uma matéria, eu ouvi ela uma vez para eu ter um panorama geral do que se tratava aquilo. Eu sabia que não ia existir uma absorção real daquela matéria, mas era como se eu fosse introduzido àquele assunto pela primeira vez, porque tinha várias matérias do edital do TJSP que eu nunca tinha estudado, eu tava estudando pela primeira vez. Essa primeira escutada pelo aplicativo me ajudava a criar assim um contexto daquela matéria na minha cabeça. Ah, então ó, esse capítulo aqui da Constituição tá falando sobre isso. Ah, esse capítulo de processo civil, que é uma matéria gigante, tinha muita coisa que eu nunca tinha estudado, é sobre isso. E isso foi legal, porque abriu a minha cabeça para aquele assunto. Depois, quando eu ia estudando a matéria, aí que eu estava realmente estudando para memorizar aquilo, eu olhava e falava: ah, isso aqui ó, é daquele assunto lá, isso aqui tá dentro daquele tópico. Foi legal, porque quando eu fui estudar a matéria, aquilo já começou fazendo sentido, né? Aí você pode me perguntar, por que você estava escutando uma matéria que você não tinha estudado ainda? Porque às vezes escutar era mais rápido do que ler, então eu tava estudando mais devagar do que eu conseguia escutar, até porque você acelera, né, a velocidade da lei. Quarta-feira eu escutar a matéria de processo civil, eu já tinha passado da parte que eu tinha estudado, então eu usei pra abrir esse panorama geral assim, antes de ter contato direto com a matéria, e também usei como revisão. E aí, isso aí, pô, essa parte que faz muito efeito, porque depois de já ter estudado a matéria diretamente, você ficar escutando, é muito bom pra você decorar os prazos, é muito bom pra você decorar as exceções, porque a verdade é que nosso nível de atenção fica meio baixo quando a gente tá só escutando a lei, tipo, limpando a casa, a gente tá 100% concentrado, porque a gente tá fazendo uma atividade ali, ou você tá na academia, ou você tá concentrado no seu treino, mas de vez em quando você pega uma palavra ali, pega um prazo ali e você fala: nossa, é verdade, né, tinha lido isso aquele dia. Ou então chega um momento, e realmente chegou esse momento pra mim, que ela ia falando das coisas e eu ia, tipo, basicamente lembrando de tudo, e aí você cria um conforto até psicológico muito gostoso, porque você percebe que você já dominou aquela matéria, e com certeza isso foi um fator que me levou a conseguir acertar as 38 das 40 questões
questões da matéria de direito na prova do TJSP. Se isso puder de ajudar de alguma forma, ficarei muito feliz. Eu não estou ganhando comissão nenhuma pra nada, não tem cupom, não tenho nada. Não tem link de afiliado, nada disso. É só realmente eu queria compartilhar, porque me ajudou muito. Então, se ajudar você nos seus estudos, eu lembro que na época não foi um investimento muito alto. Eles fizeram uma promoção lá e eu comprei tipo o plano anual. Mas o valor mensal, eu lembro que era alguma coisa acessível. Não lembro exatamente o valor, mas eu lembro que era acessível. Então, se você tá em pós-edital e você quer ter um contato mais intenso com a lei seca, eu acho que vale muito a pena. Por esse vídeo era só isso mesmo. Eu queria te dar essa grande dica para suas revisões aí, para você usar o celular para aumentar a sua produtividade. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.